Fala pessoal! É isso aí, tá começando mais um vídeo aqui do Vale Louvar. Esse aqui é o Vinícius Esse aqui é o Gustavo. e nós temos hoje um tema tão legal, Vini, um tema tão gostoso de falar. É um Deus de promessas também nos dá promessas. E para abordar esse tema tão legal que é promessas, nós fizemos um convite para uma pessoa especial, uma pessoa que também viveu e vive promessas. Tá aqui com a gente hoje o Marcelo. Marcelo, dá um salve aí, dá uma paz do Senhor, um oi aí pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou bastante feliz de aqui poder estar compartilhando aquilo que Deus tem feito na minha vida e agradeço a Deus pela oportunidade que vocês estão me dando de poder transmitir para o povo de Deus e testemunhar e passar o testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém. Marcelo, É promessa atrás de promessa, né? é promessa atrás de promessa. O Marcelo, só qualificando ele, o Marcelo é casado, né? Já contou aqui brevemente alguns pontos aqui. 19 anos de casado, é pai de Heloísa. Hoje ele congrega, né, na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, no bairro Agrochá. Marcelo, ele é formado, né? Ele tem a sua formação em processos gerenciais, também tem uma pós-graduação em gestão de pessoas e lideranças. O Marcelo, ele é líder do grupo de adolescentes da sua igreja, Sim. sua congregação, e também é músico, é baterista. O homem gosta de fazer barulho igual o Vinícius. Canta também, canta também. Canta também? Canta Isso, também, canta gosto também. É o de espelho, hein? adorar. O negócio é adoração. Mas vamos lá. Marcelo, a gente dar início nesse tema, nessa conversa, conta um pouquinho ó, da origem, né, do berço, da onde você veio, né? Qualifica quem é a tua família, como que foi seu início na fé, né? De que maneira você conheceu o evangelho? Como que foi essa virada de chave Essa na sua ligação vida? sua com a igreja, né? Sim. É, eu com 7 anos de idade, né, Uhum. ao convite de 2 amigos, eu fui para a igreja, né, e na época meus pais não eram evangélicos, e eu fui na igreja e chegando lá o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão, né, e entreguei a minha vida para o Senhor com 7 anos, eu e minha irmã. A minha irmã tinha 8 anos e eu tinha 7. E dali a gente começou a frequentar a igreja e junto com os meus amigos. E na época o meu avô, ele não gostou, né, porque ele frequentava a igreja, né, com os meus pais, A com católica, né? isso, e ele na época ele não aceitava que a gente, né, fosse De na uma outra igreja denominação, né? De sim. outro. E quando ele soube, ele, né, até quis impedir, mesmo assim a gente continuou indo para a igreja. E logo, passado algum tempo, o meu pai também, ele foi, ele e a minha mãe, e logo se converteram. E aí começaram a ir para a igreja junto com a gente, junto com Você contou pra gente, né, que esse processo da conversão, né, que seu pai e sua mãe também se sim, converteram, né? Seu pai, ele não frequentava igreja nenhuma. não. Era católico. Ele era católico, frequentava a igreja católica com os meus avós, aonde o meu avô era Mas ele, dirigente da igreja mas o católica. seu pai, ele frequentava essa igreja ou ele ia de Sim, forma sazonal? não, ele frequentava a igreja católica. Católico Tá. roxo. Sim. Aí a partir do momento que eu e minha irmã fomos para a igreja, aí ele passado um tempo, ele começou a ir com a gente para a igreja, onde ele também aceitou Jesus, e a partir daí ele e minha mãe começaram a seguir junto com a gente. Você e sua irmã ficaram quanto tempo indo para a igreja sozinhos Eu até acredito, eles eu aceitar? acredito que foi poucos meses, né? Olha só. E logo em seguida meu pai e minha mãe foram e assim, passado algum tempo os meus tios também começaram a ir Entendeu? e A depois convite dos seus isso. pais. E depois assim foram indo todos da minha família, inclusive o meu avô, em seguida ele foi também. Olha só. Assim, mas o que que você observa, Marcelo? Por qual motivo que você não continuou indo nessa igreja que seu pai já tinha uma igreja, ele já Sim, congregava num lugar? sim. O que que você sentiu no seu coração que fez com que você buscasse um outro tipo, né, de culto, outro tipo de denominação?
Eu acredito, Gustavo, que o mais importante ali naquele momento é que eu tinha uma amizade muito assim, de irmão mesmo com os meus amigos. E eles, E eles fizeram um convite para mim, e eles frequentavam já há muito tempo essa igreja. E eu fui para ir junto com eles mesmo para estar participando. Hum. Só que chegando lá, assim, a gente sentiu algo diferente. A gente sentiu algo que cativasse a gente a ficar ali, Um carinho, né? o Um amor. carinho, como a gente foi acolhido naquele momento. Então isso fez com que eu continuasse indo, frequentando. E gostei, porque ali eu pude também, junto com o grupo de crianças, estar louvando a Deus, participando. Então, acho que isso foi um fator importante para que eu continuasse, né, indo. entendeu? Pode-se dizer que isso aí foi um divisor de água na sua Sim, vida, né? Com sim, foi certeza. sim. A E partir do aquilo que eu momento e que, assim também, né, promessa de Deus, a gente está falando em promessa. Eu acho que já era promessa de Deus para as nossas vidas, tanto para mim e minha irmã, Você ir para a porque igreja para ter através seus pais. para que através do primeiro passo que eu dei, Deus também pudesse alcançar os meus pais, como logo em seguida eles foram, então até hoje, olha só que né? benção, Então a gente frequenta a mesma igreja desde os meus 7 anos de idade. É a mesma igreja que eu frequento até hoje. Os meus pais estão lá comigo até hoje. tem mais de Pai 30 do anos céu. então, Sim, bacana. hoje eu tenho 45 anos, eu fui com 7 anos para a igreja. Então a gente está lá em família, na mesma igreja onde eu aceitei Jesus, eu continuo nela até E hoje. você falou que você conheceu a tua esposa nessa igreja também. Sim, na época eu e o irmão, os irmãos dela frequentavam a mesma igreja Sim, e passado algum tempo, depois adolescente, jovem, aí é onde eu conheci, né? A gente começou a namorar e estamos casados aí, logo depois casamos, estamos aí há 19 anos casados, né? Mas assim, e a gente se conheceu na época, eu tinha meus 17 anos, ela tinha na época 13 para 14 anos. Então, ou seja, é mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos que a gente está aí Juntos. juntos, né? E, e Deus tem feito algo maravilhoso na nossa vida. Marcelo, quando a gente fala de promessas, né, nós entendemos que uma das promessas que Deus faz para o homem, né, que vai abençoar a sua casa, né, Sim, e Ele também tem uma promessa nas nossas vidas sobre filhos, que sim, você nos contou que era um desejo do seu coração, sim. né? Eu, 2005, Gustavo, foi o nosso casamento. A gente casou em 2005. Nessa época que eu casei, eu trabalhava para o meu amigo, né, Vitor e a Vânia, qual vai nos assistir aí, estão nos assistindo. Queria mandar um beijo para eles. E eu trabalhava na época com eles, Trabalhava com o quê? com o Vitor, que é da Rede Ele Grau. no grau. Isso, Você trabalhou na Rede Grau. isso. E trabalhava com eles e por questões pessoais eu acabei saindo em 2005 mesmo da empresa onde eu trabalhava junto com eles. E dali em diante eu comecei a ter um começo de depressão. Olha só, E eu acabei saindo dali e depois que Pressão eu no saí, serviço? Foi um tipo de pressão no serviço que eu não sofreu? sei o que aconteceu comigo. Naquele momento eu só chorava, né? A minha esposa presenciou isso tudo isso. você depois mesmo de casado. Sim, a gente estava casado 3 meses. E aí Foi desencadeou essa isso, Foi bem ansiedade. no começo. foi bem no começo. E eu saí e, e realmente eu só chorava. E eu fiquei, depois desse período, gente, que eu saí, eu achei que logo eu ia encontrar uma porta de emprego e estava tudo resolvido. Mas não, foram 1 ano e 8 meses. Meu Deus. Quase 2 anos E desempregado. recém-casado, Sim, você casou, passado 3 meses você teve então uma crise sim, de Tipo um depressão, burnout, né, que o pessoal sim, uma sim, ansiedade, você pediu as contas sim,
E você achou que logo ia estar em outra empresa e ficou 1 ano e 8 meses Desempregado. Na desempregado. época, minha esposa, ela trabalhava na Caras Perfumaria. Ô, louco. Olha só, Ali na esquina Ela, do Banco do Brasil. isso, ela trabalhava ali. E eu saindo, né, e comecei a correr atrás de outras portas que naquele momento estavam todas fechadas. Eu fiquei, como eu disse para vocês, 1 ano e 8 meses, Passou em no todos os deserto mesmo, lugares. né? Gente, eu corri atrás de uma porta e eu tinha muitas amizades em registro. Falei, vai ser mais fácil eu conseguir algo, porque. Mas nessa tem hora sumiu amizade. todo Some mundo. todo mundo. As amizades não tinha mais. Onde eu achava amigos, gerente, achavam que iam me dar oportunidade. Não me deram. Negativo. E eu, nesse período, gente, para vocês terem ideia, eu fui morar com a minha sogra e o meu sogro. Porque nesse período eu morava aqui no centro em Registro e tive que deixar a casa para ir morar com eles. E agora eu me recordo bem que para não dar despesa na casa da minha sogra e meu sogro, eu ia almoçar na casa dos meus pais. E ali, às vezes, até a janta eu ia procurar lá para não dar essa despesa. Mas o meu sogro, a minha sogra, me acolheram tão bem, sabe, me ajudaram, tudo que pudesse me ajudar para que eu pudesse sair daquele começo de depressão, eles fizeram. E eu fui entregando meus currículos. Chegou um dia, falei para minha esposa, falei, ó, já entreguei em todos os lugares, eu não consigo. Teve uma época que eu até fui aprender a cozinhar para poder levar comida para ela no serviço, para que eu me sentisse útil naquela Pra fazer casa. alguma coisa. Sim, aí eu fazia alguma coisa, trazia, né, levava a marmita para ela no trabalho dela. E aí eu falei para ela, falei assim, eu acho que eu vou para Curitiba. Tentar É, um emprego lá. antes disso, o meu tio, né, ele estava, meu ex-patrão estava morando em Porto Alegre. E Olha ele, meu só. tio, falou para mim, Marcelo, eu vou para Porto Alegre levar um carro para o seu ex-patrão. Você quer ir comigo para lá? Assim você dá uma arejada Areja, na né? cabeça, tal. E eu falei com a Conversa minha um pouco esposa, também, né? ela aceitou e eu fui. Chegando lá em Porto Alegre, né, fui para a casa deles, fiquei lá na casa do Vitor, da Vânia, e lá tinha uma missionária. Eu me encontrei com a missionária aonde ela falou para mim, Deus manda te dizer, aqui não é o seu lugar. Volta para a cidade de onde você veio, mas também lá não é o seu lugar. O que Deus vai fazer na sua vida não é aqui e nem em Registro. Se prepare. E aí ali nós choramos. Eu lembro dessas palavras que ela disse e 2, 3 dias depois eu retornei para Registro. Chegando aqui em Registro, fiquei mais algum tempo e não conseguia. As portas ainda continuavam fechadas. Eu falei para minha esposa, eu vou para Curitiba, na casa do meu tio, e chegando em Curitiba eu vou procurar um trabalho lá. E assim eu fiz. Fui para Curitiba, fiquei na casa do meu tio. Eu pegava ali da Arena da Baixada, eu saía dali, entregava currículo a pé até o Shopping Miller. Andava Sim. toda aquela região ali entregando currículo. É um trecho longo, né? Mais de 5 km ali, eu acho. Sim, e ali ninguém, gente, Sim. nem um telefonema, nada. E aí, um certo dia, o meu primo falou para mim, Marcelo, vamos para a igreja hoje? Falei, vamos. Aí fomos na igreja Assembleia de Deus, Como disse, estou precisando, fomos né, na Marcelo? igreja Assembleia de Deus no centro de Curitiba. Eu falei, vamos sim. Era aniversário do pastor Pimentel, né, que era o presidente ali. E eu fui para a igreja com ele. Aí sentamos na galeria. Eu subi com ele, lembro, estava na galeria sentado, ele sentou do meu lado e estava meio que vazio a galeria. Começou a encher. E aquelas pessoas meio estranhas, né? Com tatuagem, com piercing. Eu falei pro meu primo, quem são essas pessoas? Ele falou, esses são pessoas que é do centro de recuperação de pessoas drogadas. E uma vez por semana, Eles vêm eles cultuar. saem e vêm aqui para cultuar. Pode ver que esses que estão em volta são os líderes deles. Eu falei, ah, tudo Olha bem. só. E ele sentou do meu lado. Coincidência, o nome dele era Marcelo. E ele falou desse jeito para mim, onde o pastor leu a palavra? Aí eu falei, ó, o pastor leu aqui, assim, assim. Ele falou, aí ele pegou a Bíblia e começou a escrever. Quando ele escreveu,
ele escreveu isso aqui. Foi no dia 8 de fevereiro de 2007. Consegue dar um zoom aqui? Ele escreveu essas palavras para mim e colocou na Bíblia e disse: Deixa para tu ler em casa. Rapaz, Deus. Aqui diz assim. Vamos lá. Me ajuda aí, Vini. Que Deus continue lhe abençoando. Toma uma decisão e lança-se a correnteza. Por isso, não se esqueça de verificar se ela está correndo a seu favor. Comunidade Irmão. Ele entregou esse para mim, né? Está escrito: tomar uma decisão é lançar-se a uma correnteza. Por isso, não se esqueça de verificar se ela está correndo ao seu favor. E aí ele entregou isso também. resumindo, ele tava falando para que se você fosse para Curitiba, você se lançou numa correnteza e você não sabe se é aquela Sim, direção. ou seja, aí me deu mais isso. Calma, esperei com paciência, espere em Deus. E aí ele colocou e falou assim: é, Deus te ama, mas as portas continuam fechadas. E ele colocou na minha Bíblia, eu saí, né? Falei, eu vou até o banheiro e cheguei lá para ler. Estava curioso para ler. Liguei para ela em seguida e falei: as portas aqui também estão fechadas, eu vou voltar para casa. E voltei para Registro. Chegando em Registro, Você vê, né? O cara não sabe de nada, né? Mas em tudo isso, né? Se você for ver, né? A provisão de Deus, sim, E o a promessa, né? cuidado, a promessa. desde aquela missionária quando ela falou e depois E repetiu o a Marcelo mesma também E, falou para e, ali em você. e Curitiba, também, Marcelo, tem aquilo, né? Às vezes nós ouvimos a promessa sim, E não e não entendemos. entende. Aí a Bíblia vai falar que ele usa os loucos para confundir os sábios. sim, É quem você menos espera, né? foi o que me Da onde trouxe. você, como você falou, você olhou, falou, "Mas quem que é essa turma, né?" E foi onde trouxe uma palavra que eu saí dali, liguei para minha esposa e falei, ó, tô voltando para casa, as portas estão fechadas. Ela falou, pode vir. E eu voltei para Registro. Um mês depois, eu encontrei com uma amiga na rua e ela falou, Marcelo, vai abrir uma loja aqui em Registro chamada Loja Seller. Por que que você não leva o currículo lá? Eu falei, vou levar mais um, né, de vários que eu já entreguei, Por eu vou que não, né? entregar. E fui. Eu lembro, gente, que eu peguei a minha bike lá do Agrochá e vim pedalando até aqui, porque eu não tinha R$ 1. Foi período que eu passei com a minha esposa, ela se lembra muito bem, não tinha dinheiro para comprar um par de meias Meu Deus. durante 1 ano e 8 meses. E ali eu chegava em casa da minha sogra e ligava, na época, um CD de Daniel e Samuel, né? E ali eu chorava ouvindo aquele louvor e cantava junto e dizia: Você é especial, quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. E ali eu chorava ouvindo esse louvor todos os dias, porque eu sabia que Deus tinha algo na minha vida e que Ele iria realizar. E eu peguei a bike, vim até o centro e peguei o currículo e vim entregar. Cheguei em frente ali à padaria Big Pão e ali o Sendo pessoal feita estava a fazendo entrevista. as entrevistas que era no PAT, né? Posto de Atendimento ao Trabalhador. Aham. E ali eu cheguei e tinha uma multidão. Aí quando eu fui entregar o meu currículo, aí as pessoas falaram assim, aí quem pegou o meu currículo na época, ele falou assim, cara, é 34 vagas. É 34 ou 38 vagas, mas tem mais de 800 currículos. Eu falei, 801, né? Pega o meu então, 801. Entreguei o currículo e saí. Quando eu saí e pisei na calçada que eu estava andando, veio alguém para mim e falou, o gerente quer falar com você. Eu falei, gerente? Gerente do quê, né? Ele falou, sim, o gerente quer. E eu voltei. Quando eu voltei, eu passei na sala, tava aquela multidão na sala, eu passei por todo mundo e entrei na sala. Eu cheguei lá, o gerente estava cabisbaixo e as lágrimas desciam no olho dele. Eu lembro como se fosse hoje. As lágrimas desciam no olho dele e eu olhei para ele, ele chorando. Eu falei, o senhor está passando mal? Ele falou, não, você é o Marcelo? Eu falei, sim. Ele falou, cara, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu peguei seu currículo, algo falou no meu ouvido, é esse que você tem que contratar. E eu tô arrepiado todinho aqui, eu não sei. E eu fiquei ali com ele chorando. E ele falou, cara, a vaga é sua. Vai atrás desses documentos.
E eu peguei e saí dali Meu Deus. feliz. Peguei minha bike, voltei novamente até o Agrochá, falei com o meu pai, falei, pai, empresta R$ 5 para mim poder tirar os documentos que eles precisam. E voltei, tirei os documentos, entreguei para ele, falou, agora você vai fazer o exame médico. Aí eu fui fazer o exame médico, cheguei lá, o médico falou assim, mas qual é a função? Eu falei, a função eu não sei, deixa eu voltar lá e Sei perguntar para ele. nada. Ele falou, cara, a sua função vai ser fiscal de loja. Eu falei, mas o que um fiscal de loja faz? Cara, fiscal de loja, ele fica na loja só para inibir furtos. Ele vai ficar observando para ver. Eu falei, pode ser. Eu falei, não, tá bom, tá, é ótimo, tá ótimo. E fui. Quando eu voltei lá, ele falou para mim, Marcelo, eu acho que eu não não vou te colocar como fiscal de loja, eu vou te colocar como assistente de crédito. Eu falei, mas o que faz? Ele falou, faz crediário. Você vai ficar lá? Eu falei, cara, mas eu não sei digitar. Eu nunca sentei na frente de um computador. Ele falou, cara, mas você tem vontade, você vai aprender, nós vamos te ensinar. Eu falei, tudo bem. Até então, meu emprego anterior era motorista particular, não tinha nada a ver com loja. Nunca nem tinha pisado, né? E mesmo assim, eu falei, não, eu aceito. Fui, levei os documentos, deu tudo certo, já comecei a trabalhar. Logo em seguida, eu cheguei na minha casa, na casa da minha sogra, tão feliz com aquele uniforme. E foi o meu primeiro dia. Cheguei meu primeiro dia, eu digitava catando milho, assim, e o dono da empresa atrás de mim, e eu pressionado Nervoso. ali. Na época, o Rafael, que era o supervisor de crédito, estava me auxiliando. Não, Marcelo, é assim, assim, e foi me ensinando. Enfim, inauguramos a loja. Passados 6 meses, o meu gerente falou para mim, Marcelo, cara, a gente tem visto o seu desempenho e a gente vai promover você. Eu falei, mas assim tão 6 rápido? Seis meses. meses eu fui promovido a líder de crédito. Quer dizer, agora eu ia liderar uma equipe de crédito já. E ali eu fui promovido a líder de crédito. Logo em seguida, quando acho que já tinha dado um ano, ele falou: agora você vai vir para a área de venda, eu vou te treinar na área de venda. E aí ele me Olha só. treinou na área de venda. Quando deu um ano e pouco, quase para 2 anos, eu fui treinado. E um dia, no horário do almoço, ele chegou para mim e falou assim: Marcelo, nós temos um desafio para você. Eu falei: sim. Ele falou: cara, você chegou a líder de crédito, você está ajudando a gente na área de vendas e nós temos um desafio. Nós temos uma loja para você cobrir férias lá em Birigui. Eu falei: gente, mas Birigui? Ele falou: Eu nem sabia Curitiba, né? na direito, né? região de Curitiba. Araçatuba. Araçatuba, na região de Araçatuba. Eu falei: e tenho que ir para lá? Ele falou, sim, o gerente vai entrar de férias o mês que vem e você vai cobrir férias. Eu falei, mas quando eu vou? Hoje? Meu Eu falei, como hoje? Tremeu na base. Ele falou assim para mim, vá, muito obrigado. Ele falou, vá até a loja, dê um abraço na sua E esposa e vai fala para embora. ela que daqui 30 dias você volta. Meu senhor. E assim foi feito, gente. O meu regional na época, ele veio, As pernas estavam A, es- assim, né? a é, esposa só dá risada dali do cantinho. ele me pegou na loja e a gente foi até Campinas. Chegando em Campinas, eu fiquei um dia na loja para aprender alguma coisa. Passei pro pessoal do RH, tudo isso em um dia. O RH, passei no financeiro, me ensinaram algumas coisas e falou: Chegou na "Ó, a loja, loja você é sua." falou que não sabia nada e estava começando, não, né? Não, É, ali sabia tudo. ali era o cara. Aí fui para Birigui. Cheguei em Birigui, gente, num sábado. Cheguei lá, já era tarde, um calor. Registro a gente fala que é quente, mas lá Terrível. é mais. E cheguei em Birigui, fui apresentado na loja. Ali o gerente me apresentou no sábado mesmo, pessoal, no finalzinho da tarde. E na segunda eu assumi a loja. E fui ali para ficar um mês. E acabei ficando lá 3 anos e 8 meses, quase 4 anos. Meu senhor. Só que tem a promessa. Quando Deus promete, ele cumpre. E eu fiquei ali o mês de janeiro. Quando foi fiz janeiro, fevereiro, eu voltei para registro. E aí, quando foi o mês de março, eu cobri férias do meu. eh, Minto, tá? Eu cheguei em janeiro e cobri férias do gerente lá em fevereiro. Março, eu voltei para registro. Em abril, eu cobri as férias do gerente aqui em registro. Olha só. E eu
Aí quando foi no finalzinho, eu peguei férias e logo em seguida o gerente me chamou para participar de a equipe tinha alcançado o objetivo, então ia ter uma festinha, me chamou para essa festa. E na festa ele disse para mim, ó, Marcelo, mês que vem você volta para Birigui. Você vai para Birigui, você vai ficar lá porque vão inaugurar uma loja em Araçatuba, o gerente de Birigui vai assumir Araçatuba e por enquanto você vai ficar em Birigui. E eu fui para lá e orei e falei assim com Deus: Deus, se for da tua vontade que eu vire um gerente, seja promovido Até para. então você não estava como cargo de gerente ainda, Não, recebendo. eu era líder, mas cobrindo férias de gerente. O cara estava recebendo como Mas isso líder durante e 3 anos? Não, isso foi de abril para. Eu cheguei lá em Esse fevereiro. 3 anos e 8 meses que você Tá, ficou ó. lá, Eu cheguei lá em fevereiro, março eu voltei para cá, em junho eu voltei. entendeu? Aí de Entendeu? junho eu fiquei, que É, deu no 3 início anos e 8. desses 3 anos e 8. Sim. Sim. Aí quando eu cheguei lá em junho, aí eu assumi por 2 meses lá, e aí eu Sim. pedi, falei, ó, tô 2 meses aqui na loja, tem como eu voltar para registro, né? Tô com saudade da família. E o meu regional falou, não, volta para lá sim. Aí quando eu cheguei em registro, o meu telefone tocou. Antes disso, eu me lembro que eu fui na casa do meu pastor e eu abri a geladeira dele para tomar água e a porta caiu no meu pé. no ser. Eu Olha falei só assim que para ele, legal. eu falei assim, pastor? Ele falou, essa é a vida de pastor. Eu falei, pastor, se eu for promovido a gerente, eu vou comprar uma geladeira novinha para o senhor. E quando eu cheguei em Birigui de volta, eu, eu cheguei em Birigui, depois fiquei lá por 2 meses e voltei para registro. Quando eu cheguei em registro, eu estava num sábado, o meu Ai, regional me ligou e falou, Marcelo, você está sentado ou você está em pé? Eu falei, eu estou sentado. Ele falou, permaneça, porque a partir de hoje você é o mais novo gerente da empresa. Aí a olha E eu, só. felicidade. eu tinha completado apenas 2 anos na empresa e já fui promovido. Falou, cara, Já era ele líder. falou assim para mim, eu não sei o que aconteceu, mas as coisas na sua vida, assim, tá muito rápido. Nem o dono da empresa falou, mas esse cara já vai ser promovido a gerente? É 2 anos? Nenhum processo ele passou de trainee, nada. E já vai pegar a loja. E assim aconteceu. Eu fui promovido. Em julho eu peguei o meu primeiro salário como gerente já. Olha só. E ali ficamos. A minha esposa depois teve que pedir desligamento aqui para poder ir para Poder ir lá. pra lá, ficar E lá ela com você. foi, chegou lá em Birigui. Vai ficar afastado ali em torno de 5 meses, 6 meses mais ou foi menos 6 mais ou menos, meses. né? Depois, Depois, depois ela foi para lá e a gente ficou lá por 3 anos e 8 meses congregando na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, né? E, e quando a gente ali, Deus também continuou falando com a gente ali em Birigui. E eu lembro que eu estava em Birigui, a, e só não esquecendo, tá, gente? Aí quando eu fui eu, já- eu promovido, já ia falar Comprou a já. geladeira. É, eu ia falar. Deus tinha promessa de uma geladeira nova pro pastor. Deus fez é, promessa na vida do pastor, falou assim: eu vou te dar uma geladeira. sim, aí eu voltei para cá Tem antes de, testemunho disso também? sim, Ô, louco! antes de ir embora definitivo, eu vim e falei, pastor, vamos. Ele foi na loja, escolheu a geladeira e eu paguei a geladeira para ele. Que benção. Amém. E assim como Deus me abençoou, eu abençoei o meu pastor. E Amém. Deus é fiel. assim que eu comprei a geladeira para o pastor, que eu dei de presente, nós chegamos em Birigui, Deus nos presenteou com um carro. Foi o nosso primeiro carro. Olha Nós só. entramos numa loja sem condição, Sem nada. sem nada. Chegamos lá, o rapaz falou: pode levar o carro. Foi assim que ele falou: a chave está aqui, o carro zero. Leva para sua casa, amanhã você volta aqui e a gente negocia. E assim a gente compramos o nosso primeiro carro. E passado 3 anos e 8 meses, só bênção ali, graças a Deus. O diretor da empresa ligou para mim na reunião e falou: Marcelo, hoje a gente quer falar com você. Eu falei: tudo bem, ele falou, mas na hora da reunião a gente fala. Tava todo o gerente e ele levantou e falou: cadê o Marcelo? Eu estava lá atrás, quietinho, escondidinho. Ele falou: Marcelo, fica em pé. Quer dizer, veio aqui na frente. Aí eu fui na frente de todo o gerente e falou: pessoal, o Marcelo tem feito um trabalho excelente em Birigui e nós estamos enviando ele, outro objetivo para ele, vai assumir a loja de Andradina. Aí eu falei, mas Andradina não tem loja. É isso mesmo, você vai chegar lá, tem um terreno, você vai acompanhar a construção desse Tudo do prédio, zero.
2.000 Olha metros, só, 2.000 metros de loja, onde você vai contratar 40 colaboradores, dos 40 você vai ter que treinar 3 lideranças e daqui 3 meses você vai inaugurar a loja com eles. Foi um desafio. Que coisa, cara. E nós fomos para Andradina. Chegamos em Andradina, participei de todo o processo, inauguramos, contratei os colaboradores. Ali a gente levou eles para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde a gente estava fazendo treinamento com eles. Treinamos a equipe, 3 líderes foram treinados e assim a gente olha inaugurou a só, loja. Ficamos lá 1 ano e 8 meses em Andradina. em Andradina. Ali foi bênção também. Deus abençoou muito a nossa vida na igreja. Em todos o sentido, Deus estava presente e as promessas dele sendo cumpridas nas nossas vidas. E dali, Pelo tempo aí que você está falando, já está indo para 8, 9 anos sim, de promessas e depois do casamento, né? sim. E ali a gente saiu de Andradina depois de 1 ano e 8 meses. Meu regional foi Marcelo. Agora você vai para Ourinhos. A gente foi para Ourinhos, chegamos em Ourinhos, acho que foi 2016. Chegamos em Ourinhos 2016. Assumi a loja ali com 45 colaboradores, uma loja Grande. que ela vendia muito bem e ali tivemos um desafio. Guarde isso que eu vou falar para vocês. O meu primeiro dia que eu cheguei em Ourinhos, eu estava na loja me apresentando, conheci alguns colaboradores, meu regional não estava, e eu comecei a andar na loja e de repente eu vi uma mulher entrando na loja e ela veio na minha direção e ela chorava e disse assim para mim: Deus manda falar com você. Eu falei: sim, senhora. Ela falou assim: eu tenho um neto que ele tem câncer e ele está lá no hospital de Jaú fazendo tratamento. E de madrugada eu tiro ele para ir para o hospital, e era o período de julho, Frio e pra estava caramba, muito então. frio. Ela falou, e ele não tem uma jaqueta. E Deus pediu e fez com que eu entrasse aqui e pedisse para você que você vai dar uma jaqueta para o meu neto. Meu Deus. E eu chamei a colaboradora que estava do meu lado, todo mundo ali ficou espantado, alguns choraram, e eu peguei e falei, pega a melhor que tem. Eu fui lá no caixa, paguei a jaqueta e falei, leva para o teu neto. E ela levou aquela jaqueta para ele. Tudo bem, guardem isso. A minha esposa, até então nós já estávamos casados ele já estava casado há 12, 13 anos, e a gente tinha 10 anos, e a gente tinha um sonho, né, de ter filhos, né? Quem está casado tem Quer esse ter um filho, desejo, com certeza. e, e ela passou em todos os médicos disseram que não tinha problema algum, e chegando em Ourinhos, ela decidiu, falou com a esposa de um colaborador, ela trabalhava no hospital Unimed. Ela falou: "Você conhece algum especialista que eu possa passar com ele?" Ela deu o nome e ela passou com esse especialista. Chegou nesse especialista, ele só na conversa que teve com ela, ele falou para ela: assim, só na conversa, você deve ter endometriose. Por isso que você não consegue gerar um filho. Olha só. Mas a gente vai tratar disso. Vamos Fazer o fazer os exames. tratamento. E ela foi fazer o exame, fez todo o processo, exame, e deu mesmo a endometriose. Ele falou: agora a gente vai marcar a cirurgia. Só que nessa cirurgia, ele viu que Marcelo, desculpa, endometriose para quem não conhece, eu também sou leigo nessa área. O que que seria endometriose? endometriose é quando a mulher ela menstrua, alguns focos de sangue, eles não Acumula. descem, eles vão para o Eles útero. ficam retidos. Isso, vários focos de sangue vão E aí, no por útero. conta dessa acidez excessiva, faz com que não possa Sim, proliferação, né? Ele não gera vida, ele não desenvolve, não é um sim, ambiente saudável para Propício. geração. sim. E aí, quando o médico foi através do exame, ele viu que talvez o útero estava grudado com o intestino. Olha E aí não era só. só a parte dele, tinha que colocar um outro médico especialista na área do intestino para poder fazer um corte e separar.
Impossível. O que era impossível para nós nesse caso era a questão financeira, porque na época ele cobrava muito caro. Hoje uma cirurgia de endometriose está mais de R$ 20.000. Meu Deus. E na época era caro para a gente. O que nós tínhamos era um plano de saúde Unimed, mas a gente não sabia que ia cobrir essa despesa. E de repente ela foi para o consultório do outro médico conversar com ele para ver, porque tinha que colocar ele, digamos, na jogada ali, porque ele Juntos. é um especialista no intestino. E ela foi orando e pedindo para Deus, falou, Senhor, se for da tua vontade mesmo, para fazer todo esse processo, que o Senhor use o médico para falar comigo. E o Deus usou o médico para falar com ela, do jeito que ela queria. O médico falou: muitas pessoas confiam em Deus. Eu também confio em Deus, mas Deus deixou nós médicos para fazer aquilo que está em nossas mãos, para fazer. Aquilo que está nas mãos dele, ele vai fazer. E ela falou, doutor, mas a cirurgia é. Ele falou, você pode andar aqui, tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer. De É qualquer um jeito. risco. A Tudo tem um cirurgia risco, também né? tem um risco. Mas fique tranquila, eu não tenho convênio, não sou conveniado pelo Unimed, ou seja, ele não era doutor da Unimed. Sim. Não Ele, atendia pelo plano. sim, não atendia pelo plano. Então, o que que aconteceu? Ele falou, na época acho que ele cobrava R$ 10.000. Ele falou, mas eu não estou aqui por questão de dinheiro. Financeiro. Eu trabalhava como médico assistente no Albert Einstein e eu vim trabalhar como médico aqui em Ourinhos. Eu era assistente, eu ganhava mais do que médico aqui. Eu era assistente, mas deixei lá porque não é questão financeira. Eu vim para cá porque eu quero ver o bem-estar das pessoas, e assim como eu quero ver o seu também, falou para minha esposa. E nós vamos fazer da seguinte forma: se o Unimed não aprovar, eu parcelo para vocês esse 10.000, eu parcelo em 10 vezes de R$ 1.000. Tá bom para você? A minha esposa falou, tá, Ótimo, aí né? dá para pagar. Aí fez toda a documentação e mandaram para o Unimed. Resumindo, foi aprovado os dois médicos. Tanto o que era Não do precisou nem. plano e o outro que não era, o Unimed aceitou e aprovou. Minha, Iam dar o endosso dos valores que ele ia cobrar no particular. sim. Que bênção. E aí marcaram a cirurgia para minha esposa e a minha sogra foi para lá para poder ficar Cuidar com dela. ela. E graças a Deus, ela fez a cirurgia e a minha sogra ficou lá com a gente. E quando a minha sogra retornou para registro, né, ela ficou um tempo, retornou. Quando ela retornou e chegou em registro, Deus usou a irmã em profecia e falou assim para ela: a senhora está triste porque a senhora tem uma filha que mora longe, tem um genro que mora longe, e a senhora fica triste porque tem que deixar. Mas Deus está trazendo ele de volta para registro. Deus vai dar o que eles mais querem, que é o filho, e ainda Deus vai dar uma casa para eles aqui em registro. No tempo certo e na hora certa, Deus prepara as Isso foi em coisas. maio, né, que foi feito em março foi feita a cirurgia. Quando foi em junho, o meu regional ligou para mim e falou: Marcelo, você está em casa? Eu falei: não, estou aqui. Então avisa sua esposa que você não vai almoçar com ela hoje, você vai almoçar comigo. Preciso conversar com você. Tanto é que a minha sogra ligou para mim e falei assim, eu até duvidei. Falei: não, não é que é impossível, mas meu regional não vai deixar eu sair daqui. Ele já falou, eu sou o braço direito dele, daqui de Ourinhos eu não saio. Enquanto ele for regional, ele vai me segurar aqui. Foi março, abril, maio, quando foi em junho, nós fomos almoçar e falou: Marcelo, é o seguinte, se tivesse que sair de Ourinhos para ir para alguma cidade, que cidade você iria? Eu falei assim, não sei, de repente para Registro, porque eu tenho saudades dos É a meus pais, né? família, né? Quase 9 anos fora, 10 anos, e meus pais, né, vão envelhecendo e a gente não está ali participando, não está junto com eles. E seria assim, eu gostaria se tivesse essa oportunidade. Ele falou: tá, surgiu uma vaga em registro. E o regional de registro quer você lá. E eu vou abrir mão, porque como é para sua cidade, eu deixo você ir. Você quer Olha ir para lá? Eu só. falei: agora. É Aí pra a já. profecia, a promessa de Deus se cumprindo. Cara, é Olha só. incrível, cara. É E incrível isso. aí eu liguei para ela, ligou para a mãe e falou assim: "Nossa, ele aceitou. Eles querem transferir Marcelo de volta aí para registro na nossa cidade". E quando foi em junho,
logo em seguida, uma semana, a gente já estava aqui de volta. Deus, Já assumi a loja aqui, Deus a faz. loja aqui praticamente, né? O pessoal lembra que estava falida a loja aqui. Na época não era Seller, já era Líder. Os meus amigos, você veio para essa loja, cara, tá falido isso aqui, você vai enterrar aqui, vai se falir com essa loja, e, digamos, a loja vai fechar e você vai junto. Eu falei, não, cara, vamos fazer um trabalho aqui e comecei a trabalhar ali. Trabalhar e as coisas começaram a mudar, a loja já começou a mudar, Ampliar. já começou a ganhar o volume de cliente novamente. E isso foi em junho, julho, agosto, setembro, quando foi em outubro. Vê, neném. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Foi o dia da minha despedida em Ourinhos. Eu esqueci de pontuar isso. Meu chefe falou, reuniu a equipe, falou, Marcelo tá indo embora, a gente está transferindo ele. Fui lá, me despedi de todo mundo. Aí estava despedindo, quando eu fui na última, que eu estava abraçado lá, chorando, aí entrou uma senhora. A Veio mesma? e Aquela lá, entrou, e aí ela chegou e falou a da assim, blusa. você lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, não lembra? Eu falei, não lembro. É mais fácil a senhora lembrar de mim, que sou o único na loja, que estou aqui, do que eu lembrar de todo mundo que Tanta entra, gente, né? tanta gente. Eu sou a mulher que você deu a brusa. Lembra? Eu falei, agora lembrei. Você deu para o meu neto. Lembra? Eu falei, lembro. Eu falei assim, ó, se por 5 minutos a senhora não me pegava mais aqui. Ela falou, por quê? Porque eu estou sendo transferido, eu estou indo embora. E ela começou a chorar, me abraçou. A gente chorou ali bastante e ela falou assim: Eu vim aqui para te agradecer. E eu falei: Quase a senhora me pega aqui mesmo. Ela falou assim: Eu vim aqui te agradecer. É o meu neto, para onde ele vai, ele leva aquela blusa e fala assim: Ó, quem me deu essa blusa foi o gerente da Sally. E hoje eu queria vir só agradecer você e contar para você que meu neto não tem câncer mais. Ele foi curado. Glória. E aquilo ali a gente se alegrou e chorou ali. Meu Eu não fiz nada, gente. Eu apenas Até arrepiei aqui, cara. abençoei uma criança. Mas através Deus. disso, Deus me honrou e me abençoou também. Porque quando eu cheguei de volta em registro, depois de assumir a loja, 3, 4 meses depois, a minha esposa chegou para mim e disse: Marcelo, você vai ser papai. Isso no mesmo ano, gente. Nós chegamos em registro, a minha esposa estava grávida em outubro. Ou seja, ficamos quase 10 anos fora e Deus presenteou com essa benção, que é a Heloísa, aqui mesmo em registro. E ela engravidou em outubro e quando foi em dezembro, setembro, e quando foi em outubro, gente, em novembro, Deus nos presenteou com a casa. Daquele mesmo ano. É uma Foi o casa, ano é da uma bênção, então. é uma casa que eu já tinha visto quase 2, 3 anos e não dava certo. O cara queria vender, mas não negociava, não dava certo o valor. E eu procurei outras casas e nada, e nada. E quando eu voltei para registro, que eu aluguei uma casa por um mês, aluguei por 6 meses a casa e já ia mudar para uma outra casa. Eu falei, vamos tentar. Levei minha esposa lá, olhamos a casa e liguei para ele. Eu falei, e aí, dá para chegar? Ele falou, dá. O valor que você quer, dá para fazer. Fomos do banco, o banco aprovou tudo, que é onde a gente mora hoje. Deus nos presenteou com essa casa. Ou seja, Bênção. tudo aquilo que ele tinha prometido, Ele cumpriu. aquilo que tinha Deus falado através dos seus servos em profecia para nós, Deus cumpriu tudo. E eu fiquei na Líder até 2021. 2021, a empresa me ligou e falou, Marcelo, a gente vai fechar a loja. Dos meus amigos, nós éramos mais de 60 gerentes, todos foram desligados. Eu fui o último. Eu lembro que meu pai sempre falava para mim, falei, pai, a loja vai falir. Ele falou, fique tranquilo, quem abriu a porta para você foi Deus e ele vai fechar na hora que ele quiser. E eu fui o último gerente a ser desligado da empresa. Foi aqui. Encerrei o meu trabalho, dispensei os colaboradores e disse: O que que você vai fazer? Eu falei: Eu estou desempregado igual vocês. E aí, quando foi em um dia, estava encerrando, chegou o dono da Montreal na loja aqui em Registro e foi olhar o prédio. Eu estava lá e falou: Você que é? Eu falei: Eu que estou encerrando aqui e tal. E você vai para onde? Eu falei: A partir de hoje eu estou desempregado. Ele falou: Vai até Mogi Guaçu.
marcar uma entrevista com você. Meu Deus, cara. E eu falei assim para ele: "Tá bom, mas, deixa eu te falar, faz 15 anos que eu trabalho na loja Sely Líder, 15 anos. Eu nunca tirei férias e nunca peguei um dezembro, e esse é o primeiro dezembro que eu vou pegar. Eu estou desempregado, eu sei, é novembro, eu fui desligado, mas eu posso conversar com você em janeiro?" Ele falou: "Sim, pode descansar, vai passear, pega a sua família, em janeiro a gente conversa." No dia 10 O cara deu até folga, cara. No dia 10 de janeiro de 2022, eu fui registrado na Montreal como gerente da Montreal, a qual eu estou aí 2 anos agora, né. Tenho o prazer de trabalhar ali, Danilo está comigo aí, desde a inauguração. E assim, gente, eu acredito que Deus tem usado a gente, né, para fazer tanto o trabalho profissional, como o trabalho de evangelizar as pessoas. Hoje nós não fazemos, tá aí o Danilo de prova, a gente não inicia o trabalho sem fazer oração com todos os colaboradores. Eu fiz isso por 15 anos e continuo fazendo na Montreal. Todo dia antes de trabalhar, a gente reúne a galera e ora, pedindo a Deus que dê um dia abençoado para nós. E Deus tem abençoado não só a mim, como tem abençoado todos que estão à minha volta. Eu acho que a promessa de Deus, ela é na minha vida, ela é na vida de todos. Então aqueles que estão à nossa volta também serão atingidos com essa promessa. E eu, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui, tomando esse espaço para poder compartilhar com vocês que estão em casa e poder dizer para vocês que vale a pena servir a Deus. Porque tem momentos na nossa vida que a gente vai passar por processo, mas faz parte. No final, vai ser bem melhor. Eu acho que a maior promessa das nossas vidas é a vida eterna. É verdade. E se nós temos essa promessa de vida eterna, vale a pena nos esforçar na obra de Deus, porque é eterna, gente. Imagine você saber que você vai partir dessa terra, mas você vai ter uma terra ao lado do Senhor. Então vale a pena, fazer a vontade de Deus. Por mais que passamos por lutas, provações, mas vale a pena servir a Deus. Vale louvar. Vale a pena louvar a Deus. E outra, agora depois de ouvir esse testemunho, meu Deus, maravilhoso, me fez lembrar daquele hino do Samuel Mariano. Depois do culto, você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Sim. Depois desse culto, Deus vai surpreender crente nessa terra. nessa terra. Surpreende mesmo, né? Muito, muito lindo sua história, Marcelo. Em tudo isso a gente vê, né, a mão de Deus que sempre está a nosso favor, né? Você falou, né, no início da sua trajetória, você não foi fácil, imagino, né? Você disse para Sim, nós que passou por um momento de depressão, angústia, né? Porque eu me coloco assim como homem, não conseguir prover para o sim, seu Dentro lar, de casa, né? né? Você falou que tentei ali até fazer comida para minha esposa para me sentir útil. O homem não ter a função sim. da manutenção do lar, o homem não conseguir produzir, o homem não conseguir Prover. prover, Uhum. fazer o seu papel de homem, como isso vai minando as forças, vai minando. Sim, Aí entra aquela questão, né? Até onde Deus te leva lá embaixo, até onde Deus carrega a pessoa, até qual abismo que Ele permite que você caia, sim, qual vale que Deus permite que você entre, qual deserto Deus permite que você passe, né? Para falar para aquela pessoa que está dentro da. Isso aí a gente está direcionando para pessoas que estão ouvindo essa live, né? Você que hoje passa por uma angústia, por uma Sim. Provação, né? ansiedade, uma provação, por um desemprego, por uma doença, tudo, tudo, todas as situações estão nas mãos do mesmo Deus sim. que atua na vida do Marcelo. Entender, né, Gustavo, que Deus está no controle de tudo. Deus sempre E faz. tudo é permissão.
É permissão de Deus passar por momentos de angústia. Deus permite, porque eu lembro que eu até então não tinha bagagem, eu não tinha como passar para as pessoas Jó, né? alguma coisa. Jó, ele nem sabia o que estava acontecendo na vida dele. Ele falava, Só levou a rasteira, daqui a pouco ele olhou para o lado, tinha nada. filhos, daqui a pouco ele olhou pro, aliás, olhou para o lado, primeiro o gado, daqui a pouco os filhos, daqui a pouco ele foi ver, estava doente. Sobrou o quê? Sobrou nada, sobrou É, permanecer fiel, permanecer fiel. E você vê que no testemunho de Jó, no particular, se você for ler a história de Jó, Jó, ele todo dia falava: Deus, o que está acontecendo? Eu sim. pequei, pai. Não é Uhum. possível, o senhor está jogando. Ele questionava com Deus. Tem pessoas que falam: Jó nunca falou nada contra Deus. Falou muita coisa. Deus me amaldiçoou, o que o senhor fez comigo? Aí Deus sempre corrigia: ó, lembra que quando eu fiz a terra, quem foi que fez? Quem foi que colocou o firmamento? Quem conhece tudo? Quem que sou eu? Então, Jó, Uhum. no particular, mas na frente dos seus amigos, Deus me deu, Deus tomou, Bendito bendito seja seja o o nome nome do do Senhor. Senhor. Na frente dos outros, Deus tirou, Ele sabe do meu amanhã. Sim, Na frente dos outros, Ele vai prover. sim, Na frente dos outros, Deus proverá para mim o novo amanhã na minha vida. E Deus fez com que o primeiro estado da vida de Jó fosse um estado de riqueza, o segundo um estado de miséria, mas o terceiro estágio da vida de Jó 3 vezes mais, né? é um estágio de bonança, sim. incalculavelmente mais o que Jó teve. Então sempre é uma promessa nas nossas vidas, né? Deus faz entrar no vale, mas Deus também faz sair do vale. Tudo foi Uhum. escrito por ele, né? Sim, isso só engrandece o nome do Senhor e prova para a gente que servir a Deus é muito bom. Evidencia isso, né? Servir a Deus, nós temos que transmitir isso sempre para as pessoas, né? Aqueles que estão nos assistindo, que não conhecem, que entendam que nós não somos nada sem Ele. Nós precisamos dele, nós dependemos dele. E quando Depende. colocamos ele no nosso coração, tudo muda, É, tudo fica mais fácil. Com a presença e com ele é mais fácil. É verdade. até tem uma frase de um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna, que ele diz assim que as histórias mais tristes são as melhores para ser contadas. E é verdade, né? Sim. Se o Marcelo não tivesse passado por tudo isso, não ia ser o Marcelo de hoje, Não, não né, ia mesmo, Marcelo? não. Por isso que eu falei que Deus me deu essa bagagem para que através desse testemunho as pessoas possam entender de que é possível. E é tão gostoso você ouvir esse testemunho e ver como que Deus se fez presente na sua vida. Ele Sim, estava ao seu lado a cada momento, no momento mais difícil, estava no momento da bonança, está no momento da bonança, né? É muito gostoso. Muito bom. Mas, Marcelo, quer deixar uma palavra de consideração final pro ouvinte? eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe a vida do Gustavo, do Vini, do Danilo, da Tatiana, da minha esposa, da minha filha que estão aqui também, e de todos. Que Deus abençoe e se coloca na disposição, né? Faça a vontade de Deus, que Deus fará o melhor na sua vida. Essa é a Amém, palavra que eu deixo para vocês. amém, Amém. amém. O louvor que você falou, Vini, é o depois do culto, Depois do culto. Samuel Sem Mariano. dúvida, sem dúvida. Depois do culto, Samuel Mariano. É, É o louvor oficial da Umasbrac. não tem jeito. Esse é o melhor que tem. Mas é isso aí. Pessoal, não se esqueça, Não se esqueça, ele disse, não se não esqueça. se esqueça. Curte, compartilha. Esse vídeo tem que chegar para muitas pessoas. Meu, um testemunho tão maravilhoso desse, não tem jeito. É, Você tem que compartilhar. Detalhe também, comenta aqui embaixo. Nós ainda estamos gravando o quadro de respondendo perguntas, né, Gu? sim, Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai gravar sobre o tema que você escrever.
Dá o isso aí. like aí também, tá? Nos ajuda aí a que chegue para mais pessoas também. É isso aí, pessoal. Nós desejamos que Deus se faça presente na sua vida, na sua história. E não se esqueça, na prova, na dificuldade, no vale, aonde você planta e não nasce, aonde você olha para o filho e não tem o que dar, aonde você olha a porta e ela está fechada, olha para a janela, ela está fechada, olha para cima, o céu não te responde, ainda assim, vale louvar. Vale louvar. Amém? Deus te abençoe sempre. Fiquem com Deus.